Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o CPTR, o Fiagro aqui da Capitânia. Quero trazer atualizações para vocês. O fundo aqui, seguindo as origens da casa da Capitânia, voltou a fazer bastante giro. Quero conversar se é o melhor Fiagro do mercado ou não, qual o seu diferencial. Pois bem, vamos aqui, taxa de administração 1% ao ano, 20% do que exceder o CDI mais 1 é a taxa de performance. Valor de mercado no fechamento do relatório R$ 98,49. Valor patrimonial R$ 98,38. Estão praticamente aí no VP o fundo. O fundo ainda é pequeno, 400 milhões de PL. Acredito que nesse cenário onde os fundos de maneira geral estão subindo, a gente vai ver uma emissão em breve nesse fundo, para esse fundo romper ali a barreira do 1 bilhão, talvez uma emissão bem grande. Enfim, vamos aguardar. Média diária de volume negociado, a liquidez de 1,3 milhões, uma liquidez bem alta, né, pessoal, para o tamanho do fundo. O fundo ainda é pequeno, com pouco mais de 16.500 cotistas. O fundo pagou no último mês aqui o dividendo de R$ 1,40. A gente vai conversar mais ao longo aqui do relatório. A gente tem aqui também um quadro resumo. Vou comentar alguns indicadores que ainda não tinha falado. Então, o fundo pagando R$ 1,40 aqui no último mês, tem um yield anualizado de 17,1%, um yield bem atrativo. O fundo hoje conta com 35 ativos. E aqui está o diferencial desse fundo. Cedo para falar se é o melhor Fiagro do mercado, a gente tem outras boas opções, mas pelo que me lembro de cabeça, provavelmente é o Fiagro que tem mais diversificação aqui entre indexadores. A gente observa que essa categoria de investimento, essa classe de investimento, ela foca bastante sempre em CDI. Então a gente vê fundos CDI com uma pitada mais high yield, outros um pouco mais high grades, mas sempre no CDI. E aqui no CPTR a gente tem 70% da carteira atrelada ao CDI, mais 4,7%, esse é o spread. O restante da carteira aqui 28% em IPCA mais 8,2%. Isso é interessante para o fundo conseguir surfar o melhor dos mundos entre os dois indexadores e é algo também para a gente acompanhar até qual porcentagem o fundo vai fixar em um e outro indicador. Vai chegar a 50-50? Será que em determinado momento ele vai virar totalmente a carteira? Aqui a gente vai ver 70% IPCA, 30% CDI, enfim, é algo para a gente acompanhar, mas é um diferencial para quem quiser investir no segmento agro, mas não ficar 100% exposto ao CDI. Ter aqui a possibilidade de flutuar entre os indexadores, esse é um diferencial. Duration da carteira 2,3 anos, 0% de exposição direta ao produtor rural, a gente vai comentar mais sobre isso durante o vídeo, e 100% dos ativos adimplentes. Isso é importante, tendo em vista aí que vários fundos vêm sofrendo com inadimplências. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve. Bati recentemente 2.000 inscritos, estou na meta agora de 3.000 inscritos. Se você puder me ajudar, agradeceria muito. Resultado do mês e perspectivas. No mês de maio, houve reciclagem de 13% da carteira. Entre compras e vendas, foram negociados 24 ativos diferentes. A carteira de maio contava com 35 ativos, alocados em 29 diferentes riscos. A concentração nos 5 maiores tomadores de recursos caiu de 42,5% para 37,6% no começo de junho. Diminuímos um pouco mais essa concentração com a venda de parte dos investimentos em USA. Outro ponto a se destacar na movimentação da carteira foi o aumento de exposição em ativos indexados à inflação. O fundo fechou o mês com 28% de exposição ao IPCA mais 8,2% e 70% de exposição a CDI mais 4,7%. Os 2% restantes estão expostos em cotas de Fiagro. Bom, pessoal, aqui a gente vê a Casa Capitânia mantendo o seu DNA e realizando esse giro constante entre os papéis para desacroar a inflação, para buscar o melhor risco-retorno. A gente vê o CPTS com essa característica e aqui no CPTR a casa mantendo esse mesmo padrão. Isso é muito interessante, pessoal, porque no mercado eu acho que essa é a gestora que mais consegue fazer esse giro. A gente não tem uma outra gestora nessa mesma linha. Então, talvez para trazer essa diversificação para o portfólio do investidor, é interessante colocar um fundo
de uma gestora que faça esse tipo de movimentação. Obviamente, isso não é recomendação de compra nem de venda, estou comentando a característica que você coloca dentro da sua carteira ao comprar um fundo da Capitânia. Enfim, no mês o fundo obteve um resultado de 1,35 e a distribuição foi de 1,40. O CPTR conta com um resultado acumulado de 0,40 centavinhos por cota. Bom, no secundário, o volume médio, como eu disse, foi de 1,3 milhões, e no mês aqui o fundo adquiriu exposição novamente e ele elenca aqui para a gente as operações. Então, Aço Verde, Lar Cooperativa, Coagril, Usina Lins, Bela Agrícola, esse Bela Agrícola até está no Vigia. Isso é um ponto que eu sempre gosto de ressaltar com vocês. Coagril também acho que está no Vigia. A gente, como investidor, tem que cuidar da sobreposição. Às vezes você tem lá 10 fundos e acha que está super diversificado. Porém, 3 fundos têm as mesmas operações, o mesmo devedor, e aí você vai olhar de uma maneira mais detalhada e você não está tão diversificado assim, porque esses 3 fundos têm concentração nesses devedores, e aí de repente você tem uma concentração, apesar de ter um número de fundos considerável. Então, sempre cuidem disso. Seguindo, o fundo finalizou maio com uma concentração maior no setor de açúcar e etanol, 30%. Essa concentração já foi diminuída no começo de junho e a exposição no setor deve encerrar junho abaixo de 25%. No começo de maio, a usina Moreno enviou um comunicado afirmando que iria fazer a liquidação antecipada do CRA e a recompra acabou ocorrendo no dia 5 de junho. Movimentações na carteira. Aqui o fundo coloca, né, as movimentações do mês. Ele poderia trazer algo consolidado para a gente, ficaria mais fácil de ter uma visão geral para ver se a taxa ponderada está subindo, está caindo. De qualquer forma, pessoal, Capitânia tem que confiar na gestão, porque agora com o mercado um pouco mais em alta, que aí com certeza que ela vai fazer mais e mais giros, fica inviável de acompanhar. Bom, desde o início do fundo, o fundo já distribuiu R$ 17,88 de dividendos por cota, o que dá um yield de 18,5%. Um yield bem considerável. E a gente tem que buscar um yield interessante nesse tipo de investimento, porque o risco também é maior. Como eu sempre falo para vocês, pessoal, risco-retorno tem que ser um mantra na cabeça do investidor. Sempre que vier mais retorno, o risco é maior. Por consequência, se você quer um risco menor, o retorno vai ser menor. O contrário também é válido. Exposição por devedor é algo que a gente tem que acompanhar. Basicamente, nesses 4 devedores que estão aqui acima de 5%, aqui já está muito próximo de 5%, mas esses são os devedores que a gente tem que tomar mais cuidado para investir nesse tipo de fundo. Pessoal, basicamente é isso. Um vídeo rápido aqui do CPTR. Incluí ele aqui na lista. Trarei mais vezes nos próximos meses. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição. Valeu!